Da palavra, e antes desse momento de reflexão, tudo bem aí? Antes desse momento de reflexão, eu queria dar a oportunidade aqui para um testemunho. Eu queria convidar aqui a Fabiana, amém? Que tem um testemunho para passar aí. Eu tenho certeza que é para edificação do corpo e para a glorificação do nome do nosso Deus. Bom dia, amados, a paz seja convosco, amém? Quem esteve aqui semana passada na conferência do Sobrenatural? Para honra e glória do Senhor, eu consegui participar das 6 ministrações. Por que 6? Porque o pastor Ronaldo ministrou para os jovens também, né? E já faz um bom tempo que eu estou tendo vários problemas de saúde. E aí os médicos passaram dieta e passaram remédio e eu não conseguia perder 1 grama sequer. Muito pelo contrário, só estava engordando. E aí na semana passada eu me pesei e eu estava pesando 109 quilos e 108,90 quilos. E aí o que aconteceu? Eu vim para a campanha, para a conferência de Sobrenatural, eu estou nervosa, gente. E aí eu falei para o Senhor que eu queria que Ele me curasse de tantas dores, tantas enfermidades, dessa questão do metabolismo que não estava funcionando de jeito nenhum. E aí na última ministração, no domingo à noite, eu fui a última pessoa que recebeu a oração do emagrecimento. E o Senhor, Ele sabe o que Ele faz, né? E eu fui ministrada por 3 vezes, eu caí 3 vezes, e eu levantei assim, eu sentia meu corpo todo queimando, sabe? Parecia que estava no fogo, assim, alguma coisa assim. E aí, na segunda-feira de manhã, a pastora Dade falou assim, Fabi, você já foi se pesar? E eu falei assim, não tive tempo. E na segunda-feira eu não tive tempo de me pesar. E aí, na terça-feira, cedo, eu cheguei aqui na igreja, já desci na farmácia para me pesar na mesma balança que eu tinha me pesado na semana anterior. E para a honra e glória do Senhor, estava 7,2 gramas a menos. Então, assim, foi um milagre do Senhor realmente. 7 quilos em 2 dias. E foi realmente o mover do Senhor. E aí, eu até compartilhei com o pastor Moacir, né? Que o que eu vivi nesses 3 dias de conferência, eu nunca tinha visto em 30 anos praticamente que eu congrego dentro de uma igreja. Então, assim, foi algo sobrenatural. E nós teremos algumas outras ministrações, porque Jesus está passando, irmãos. E você tem que estar ali na hora que Ele passar, porque Ele vai passar e a bênção é para a sua vida também, tá bom? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Foi um tempo muito gostoso mesmo, né? Semana passada, essa conferência ficou para marcar. Eu chegava aqui, algumas pessoas já me interpelaram lá e falaram assim, pastor, que bênção que foi. Tem que ter mais vezes isso aqui, né? Para a gente poder, né, avivar a nossa fé aí. A pastora Dade está pedindo aqui, para você que tem testemunho, eu sei que tem muitos testemunhos, né? Nos procure, nos fale, porque o testemunho, ele edifica a igreja, né? Mostra que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo hoje. Você sabe que quando nós finalizamos a campanha, o Senhor me trouxe ao coração as nossas origens, né? Quem não conhece um pouco da história da igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa igreja foi fundada por Aimee Semple McPherson, uma mulher que Deus usou tremendamente com curas e milagres, né? Na época das tendas, né? Muitos prodígios, maravilhas aconteciam. E hoje também o nosso presidente Mário de Oliveira, quando foi chamado ali na sua tenridade, ainda jovem, Deus usou também ele com muitas curas, milagres, né? Então, a nossa identidade, amados, tem curas e milagres, né? Na nossa bandeira tem ali, ó, Jesus Cristo é aquele que pode curar as nossas enfermidades, né? Então, é nele que nós confiamos, amém? Então, você que tem testemunho, né? Também participe para que a igreja possa ser edificada. Quero aqui com vocês fazer uma leitura dos Salmos 46. Salmos 46, um salmo muito conhecido, 11 versículos, né? Muitas pessoas aí deixam até aberto, estava até olhando se não estava a Bíblia aberta, Salmo 46, mas não, Salmos 1 ali, tá? Salmos 46, né? E a gente vai fazer uma leitura, uma breve reflexão, e nós vamos daqui a pouco ministrar a ceia. E quem vai estar ministrando a ceia daqui a pouco é o pastor Edilson, já está aqui posicionado, né? E antes eu quero só trazer, estamos aí dividindo a responsabilidade hoje, né, pastor Edilson? Salmos 46, quem achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Senhor Deus, esta é a tua palavra, Pai, queremos participar dela agora. Para isso te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar a compreender, a entender e a colocá-la no nosso coração, Pai, porque esta é a grandeza da leitura da palavra, é quando nós aplicamos a tua palavra às nossas vidas. É a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém. Pode colocar um fundo aí, tá? Tranquilo, tá bom? Quando eu estava preparando essa mensagem, esse Salmo 46, junto com alguns outros salmos, Salmos 48, Salmos 137 também, eles pertencem ao chamado Cânticos de Sião, que foram os salmos que foram feitos por pessoas que estavam exiladas na Babilônia. Eles estavam passando por um processo difícil, porque eles não estavam na sua terra natal, eles não estavam na sua pátria, eles estavam exilados. Mas é interessante de que mesmo no exílio, né, eles tiveram ali a condição de fazer alguns salmos, né, e esses salmos eles apresentam muitas das vezes um arrependimento, eles apresentam um reconhecimento da grandeza de Deus. Por que o povo de Deus estava exilado na Babilônia? Os profetas já tinham profetizado, né, há muito tempo, que Israel devia colocar, como se diz aí, né, a barba de molho, né, porque eles estavam em pecado, idolatria, aceitando muitas coisas erradas, né, e o juízo do Senhor viria. E isso foi alertado por vários profetas, por vários homens de Deus, né, e o resultado, né, foram uma sequência de assolamentos, né, de outras nações vindo contra Israel, até que então eles estão ali naquele momento exilados na Babilônia, fora da sua pátria. Mas aí então eles começam a ter um momento de, quem sabe, reflexão, e lá dentro, né, eles começam a surgir essas palavras, e eu comecei a pensar, pastor Vanderlei, muitas das vezes nós precisamos chegar ao ponto de estarmos também, quem sabe, exilados, quem sabe também dentro de uma fornalha, quem sabe no meio de um deserto. Precisamos ficar num aperto para que a gente possa reconhecer algumas coisas. Infelizmente é assim que acontece. Tem até um ditado popular que diz assim, que quem não vem pelo amor, vem pela... Não está na Bíblia isso aí não, tá? Mas é um ditado popular que as pessoas dizem, né? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Mas qual que é o sentido disso? É porque muitas das vezes a pessoa, quando ela não vem pela sua razão, pela sua compreensão, ela precisa passar por um estresse. Ela precisa passar, por quê? Porque quando está tudo bem, quando está tudo de boa, a pessoa não vai se preocupar em se arrepender. Ela não vai se preocupar em rever os seus conceitos. Amados, o ser humano é complicado. A nossa natureza, a carne é uma natureza caída. Você sabe que a Bíblia fala que quando nós morrermos, esse corpo aqui, ele vai voltar para o pó, vai voltar para a terra, né? A alma aí, a nossa alma, nós estamos aí entendendo que Deus está aqui, a palavra dele chegou a nós, e hoje nós temos um encontro com ele. Então na nossa alma existe a esperança da vida eterna, e o Espírito vai voltar para Deus. Mas esta carne aqui, você tem que subjugá-la. Você tem que, fazer com que ela entenda o lugar dela. Outro dia eu estava ouvindo também um pastor pregando e falando sobre os pecados, o pecado do homem. O pecado do homem, mas é como um leão dentro dele. À medida que você alimenta esse leão, ele vai ganhando força.
É como aquela pessoa, sabe, que tem vários problemas morais, mas aí ninguém está vendo, ninguém sabe, né? Ela acha que está escondendo das pessoas, né? Mas a grande verdade é que ela está se enganando. Ela está se enganando, porque de Deus não fica nada escondido. Mas aí então ela acha que está tudo bem. Mas aí o Senhor então, amados, muitas das vezes pode permitir acontecer com essa pessoa o que aconteceu com Israel, de eles serem ali subjugados por uma outra nação, passar por um aperto, sabe, algo terrível. E aí parece que esse tipo de acontecimento quebra o chamado encantamento. Você sabe quando a pessoa está, ela tão impregnada no pecado, para ela já não tem nenhum tipo de dor. Ela cometeu o pecado. Ela é como se fosse uma mulher, ou um homem, ou um filho, alguém dentro de uma casa normal, mas que sai da sua casa e vive a sua vida dissolutamente, e não pesa nada. É como aquela pessoa que trabalha no comércio, e vai trabalhar no comércio lá, e lá, né, de forma muito sorrateira, ela passa a mão ali nos bens, ou no ganho, porque ela consegue mexer com dinheiro, e aquilo não traz nenhum peso no coração dela. É como aquele homem, né, que tem a sua família, mas sai da sua casa e tem um relacionamento extraconjugal e volta como se nada tivesse acontecendo, né? Também é um outro problema. Ou uma mulher também, né, que tem os seus problemas de caráter também, e sabe, como nada tivesse acontecendo. Amados, eu quero dizer para você que uma pessoa quando está nessa condição, ele é um defunto andando. Por quê? Porque, amados, nós precisamos entender que se um dia nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, se nós não andarmos na verdade, se nós andarmos na mentira, nós estamos enganando a nós mesmos. E eu quero já de antemão aqui falar então, assim, ó, fica tranquilo. Ninguém falou nada com o pastor. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe essa palavra, né, a gente já começa a pensar, ixi, acho que alguém falou para o pastor alguma coisa aí, né? Acho que alguém comentou alguma coisa. Mas não. O pai, ele corrige o filho que ama. O pai, ele corrige o filho, amados. Ele tem ali o seu desenvolvimento, e o pai, ele quer o melhor para o seu filho. Então, se o pai estiver vendo o seu filho indo para a ruína, indo para a perdição, o pai não vai deixar, o pai vai alertar. Mas enquanto ele estiver na tutela do pai, enquanto estiver na tutela da mãe, tem uma hora que ele cresce e vai tomar as suas decisões. E eu e você, amados, eu quero crer que nós estamos aqui na dependência do Senhor, amém? Nós temos o nosso Pai amado que ama e cuida da gente. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando sobre o cuidado de Deus. É interessante porque, às vezes, né, quando um obreiro, um líder, um pastor, um diácono, né, chama a atenção de um irmão ou de um jovem por alguma coisa, a nossa tendência é já ficar ofendido. Aí eu fiquei ofendido. Ele não podia ter falado assim comigo. Tinha que ter um pouquinho mais de respeito e mais de educação. Só que a gente não olha com outro olhar, o olhar de cuidado. Opa, peraí, se eu fui chamado a atenção, é porque Deus gosta de mim, é porque Deus está cuidando de mim, Ele quer o melhor para mim. Se nós tivermos esse olhar, essa percepção, então nós não vamos aí, quem sabe, arrumar algumas desculpas, alguns pretextos, até para ficar chateado com o irmão. Sabe por quê? Se alguém vir falar alguma coisa de mim, das duas uma, ou é verdade ou não é. Se é verdade algo que eu preciso corrigir, então eu vou corrigir, eu vou melhorar, porque eu quero me aproximar mais de Deus. Mas se não for verdade, eu vou ficar tranquilo, porque Deus sabe de todas as coisas. Não preciso trazer isso para o meu coração. E quando nós vemos aqui, né, o salmista falando sobre isso, sobre Deus ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é porque Deus, Ele sempre está de braços abertos nos esperando. Deus não é acusador, Deus não fica apontando o dedo dele, você, não, esse papel é do outro, é do adversário. O nosso Pai é um Pai amoroso. Quando eu olho para a Bíblia e tento, né, compreender ali o amor de Deus, o amor do Pai, amados, isso me remete já ao filho pródigo.
né? Quantos conhecem a história do filho pródigo aqui, né? Todos nós conhecemos aquele filho que saiu e gastou, né, toda a sua parte, a sua herança, né? Mas depois que ele pintou, né, e bordou, fez um monte de coisa, ele volta, né, com aquela cara lavada dele, né? Mas o que acontece? O pai está assim, ó, de braços abertos, esperando voltar. Esse é o nosso Deus. Amor incondicional. É um amor que eu e você muitas das vezes não entendemos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. A gente não fez nada legal, bonzinho para ser amados, não, mas nós somos, a gente é uma raça ruim, hein? Nossa natureza é caída. A gente faz umas coisas que nem a gente acredita às vezes, não é verdade? Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a gente. E esse amor, amados, não é um amor que nos dá ali, né, quem sabe, uma carta branca para você fazer o que quiser, para você pecar, viver no pecado, não. Quando o Rodolfo estava ministrando aqui, ele lembrou bem, né, eu comento sobre isso. A ceia não pode nos afastar de Deus, ela tem que nos aproximar do Senhor. Mas tem que haver arrependimento. Porque não, a própria Bíblia fala, né, que quando nós ceamos, tudo aquilo, e nós fazemos aquela parte, se nós fizermos de forma inconsciente, aquilo vai servir para a nossa condenação. Então precisa haver o arrependimento. E Deus é aquele que está de braços abertos nos esperando. A igreja não vive pela estabilidade das coisas que estão na nossa volta, do cenário político, econômico, social. Não, nós vivemos, amados, na estabilidade do trono de Deus, na sua imutabilidade. Nós vivemos na sua fidelidade. É isso que nos mantém firme. Não são as circunstâncias. É por isso que nós cantamos agora há pouco. Temer porque se eu estou, aleluia, eu estou guardado pelo Senhor, estou protegido pelo Senhor. Mas a tempestade, o deserto, a fornalha, isso vai vir, faz parte. Não é a questão, amados, de como está o cenário à nossa volta, a questão é como está o nosso coração. Porque às vezes, amados, você tem uma pessoa que está passando por lutas, dificuldades, perrengues, e ela está arrancando os cabelos. Meu Deus, o que é que eu faço, Senhor? Eu não sei. E tem a outra pessoa que está passando pelas mesmas situações e dizendo: eu sei que meu Redentor vive, e uma hora Ele vai se levantar ao meu favor. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Nós podemos estar cercados por crises, sim, mas quem está no nosso meio é o Deus Todo-Poderoso. Ele está conosco, não nos deixa só. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz Salmos 46 que acabamos de ler. Ele está no nosso meio. E aí, amados, no versículo 4 diz que há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus. Isso está falando da presença permanente de Deus. Sabe, as pessoas podem nos abandonar, os nossos amigos podem nos deixar, e até de forma natural muitas das vezes. Só que Deus, Ele permanece conosco. Deus está conosco em todos os momentos. A sua presença é contínua, a sua provisão é constante, o seu sustento pode ser invisível, mas é real. Ele é Deus Todo-Poderoso. A igreja, mas ela tem sim passado por algumas situações complicadas, mas Deus é o dono da igreja, a Ele pertence a igreja, por isso nós devemos ficar, né, na tranquilidade, na paz dEle. O versículo 8 em diante, né, fala sobre, olha o que diz lá: venham, contemplem as obras do Senhor, que tem feito desolações, né, na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Isso fala de controle. Deus tem um controle nas mãos. Às vezes a gente perde o controle das coisas, não é verdade? Eu lembro que, eu já contei isso aqui também, lembro que eu casei com a Haddad, e a gente tinha uma TV lá, legal, bacana, tinha um controle remoto, mas o controle quebrou, amados. Oh, Senhor Deus. O
controle quebrou e a gente ficava, ela ficava no sofá, ficava no outro, né? Eu falava assim, vai lá você mudar o canal, vai. Ela falava assim, não, vai você. Aí a gente ficava naquela, porque quebrou o controle, perdemos o controle. Aí, veio a ideia, peguei um cabo de vassoura, né? Dei uma esticadinha nele, aí deitado no sofá, fazia assim, e conseguia mudar. Foi uma alegria, mas uma alegria. E te lembra com muita graça isso hoje. Mas quando você perde o controle das coisas, né? Seja de uma situação financeira, de repente a pessoa está trabalhando e ela subitamente perde o trabalho, é mandada embora do trabalho, ela perde o controle da sua vida financeira. Ou de repente a pessoa é diagnosticada com uma doença, ela perde o controle da sua saúde. Então, amados, de repente na sua casa há uma contenda, há uma separação, casamentos aí sendo dizimados, rompidos, ela perde o controle da situação também. Mas ainda que eu e você percamos o controle, Deus não perde o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Talvez as coisas estão saindo não do jeito que eu planejei, não era assim como eu queria, mas Deus tem um controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, amado, se você estiver passando por alguma situação apertada, creia de que Deus está no controle e não te deixa só. Agora, tudo que nos ocorre, que passa conosco, nós precisamos avaliar e meditar o que Deus quer com aquilo. Não é o porquê eu estou passando por aqui, mas para que eu estou passando por aquilo. Porque, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, não é meia coisa, não é alguma coisa, não só somente as coisas boas, mas são todas as coisas. E às vezes, amados, Deus está nos livrando de algumas coisas, Deus está nos tirando, fechando algumas portas. Às vezes a gente fica indignado, por que Deus fechou aquela porta que parecia ser tão boa? Parecia para você, mas Ele conhece tudo. De repente Deus está te livrando de uma enrascada. Deus é aquele que fecha a porta também, amados. Não é só tem porta aberta com Deus, não, tem porta fechada também. Mas nós precisamos entender que quando Ele faz isso, é por amor, por cuidado e por um propósito maior. Nós precisamos desejar e ansiar, acima de tudo, estar no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar de se estar. Quando você está no centro da vontade de Deus, você sabe que você está fazendo aquilo que agrada o coração dele. Você sabe que você está fazendo aquilo que glorifica Ele. Ainda, amados, que nos traga, sabe, um certo desconforto, que nos tire da zona de conforto, né? Que nos tire uma certa estabilidade que acha que nós temos. Mas o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. A vontade dele é boa. Diga para o teu irmão assim, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Não podemos confiar em eventos, em situações, em circunstâncias. Nossa confiança precisa continuar em Deus. E esse testemunho que a Fabiana trouxe foi muito pertinente, porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente já tem os nossos moldes, né? A gente já tem o nosso padrão. Eu já sei como é que funcionam as coisas, né? E se fugir daquele negócio, a gente já fica meio incomodado. Opa, acho que o pastor esqueceu, acho que, né, tá errado. Mas, amados, quando você vem para a casa de Deus, você tem que vir sem reservas. Como nós cantamos aqui, rendido ao Senhor. Porque aí, amados, nós damos liberdade e Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Você lembra quando Jesus curou lá no sábado, né? Comentei isso até com o pastor aí. Você lembra quando Jesus curou no sábado? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, não queriam nem saber da cura. Não interessa a cura, Ele curou no sábado. Mas peraí, teve um sobrenatural, não interessa, Ele foi no sábado. Mas peraí, o coxo está andando, o cego está vendo, o surdo está ouvindo, o mudo está falando, mas não interessa, foi no sábado. A pessoa deixa de olhar para o sobrenatural e olha para a sua religiosidade. Quem sabe nós estamos sendo provados, né? Nesse sentido também, precisamos deixar os nossos padrões de lado e pedir, Espírito Santo, faz do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser.
Amados, você imagina quando Jesus misturou o cuspe dele com barro e colocou no olho do camarada lá. Teve muita gente que deve ter olhado assim, ai, credo que não. Mas o cara que estava cego voltou a enxergar. O cara que não estava vendo nada, ele voltou a ver. Ele tinha gratidão no coração, porque ele sabia do sobrenatural de Deus. Que a gratidão não falte no seu coração, nem no meu coração. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu já vou passar para o pastor Edilson essa parte da ceia, mas eu queria só que você refletisse, porque o Senhor, Ele quer ser o nosso socorro bem presente, Ele quer ser o nosso refúgio, Ele quer ser a nossa fortaleza, e nós precisamos estar abertos para isso. Senhor, eu oro nesta manhã aqui, por esta palavra, Senhor Deus, que foi aqui ministrada pelo Teu Espírito Santo, que tem nos direcionado, nos ensinado tantas coisas maravilhosas. E nós queremos, Pai, nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, não a nossa. A nossa vontade, muitas das vezes, Pai, ela é errada, ela é enviesada, ela é egoísta, mas a vontade do Senhor não. A vontade do Senhor é perfeita. Por isso nós queremos a Tua vontade em nossa vida, Pai, o Teu querer. Pai, eu oro por cada família que está aqui, por cada pessoa. O Senhor sabe o que cada um está passando, as lutas, as dificuldades, o Senhor sabe. E nós queremos agora declarar que o Senhor tem o controle, e a nossa confiança está em Ti. Não está em homens, nem carros, nem cavalos, mas está no Senhor. Pai, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, de tudo que nós fizermos, Pai, que nós possamos entender que nada está relacionado a nós. O Senhor é o centro de tudo, tudo tem a ver contigo. É a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Quero passar a palavra para o pastor Edilson agora. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, paz seja convosco, amém? Glória a Deus por este dia, por este momento, por esta manhã, que Ele tem feito para que nós alegrasse e regozijássemos na presença do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Nessa manhã, não sei se você tem o hábito de observar quando começa o culto, tudo que vai ocorrer, tudo que vai acontecer. Você se lembra do que foi lido logo no início do culto, falando sobre sacrifício? Você vê que muita gente ficou calada, né? Esquece rápido, fácil. Então a gente vê que nessa manhã a gente ouve muito, né, falando muito sobre sacrifício, na oferta, tá? E o pastor pregando aqui no Salmo 46, o socorro presente na hora da angústia. E Deus ainda fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não importa o que você está passando, fica quieto. O duro é ficar quieto, né? Aguardar e esperar no Senhor. E aí, então eu falei: Senhor, né, que eu realmente vou ministrar, não quero ministrar uma palavra sobre a ceia. Todo mundo já conhece. Eu queria, já que nós estamos nos aproximando da Páscoa, nós vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Amém? No livro de Êxodo, capítulo 12, que fala sobre sacrifício. E nós sabemos que sacrifício não é algo agradável. Eu me lembro que o pastor Osvaldo, ele fez aqui a ceia conforme, né, a Páscoa. Não sei quantos estão aqui que lembram disso. Ele se encarregou de assar os pernil do cordeiro. E aí, a igreja teria que trazer ervas amargas. Erva, tudo que era amargo, a igreja se encarregou de trazer. Muita gente não gostava. Chicória, jiló, né? Muita gente não gosta, mas foi muito bom, foi muito gostoso. E aqui no capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo de número 7, lá fala do cordeiro sem
mácula, sem defeito, né? Se a família fosse pequena, juntasse com outra família, para que não sobrasse nada daquele cordeiro, porque realmente era algo que simbolizava já Jesus que viria. A partir do verso 7 diz assim: passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superior das portas das casas, quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna, vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queima o resto. Ao comer, esteja prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vier, quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será memorial, que vocês, todos os seus descendentes, celebrarão com festa ao Senhor, celebrando-no como decreto perpétuo. Ou seja, geração vem, geração vai, e tem que comemorar esse momento que eles saíram do Egito. A gente vê que aí os mercados já estão se preparando, né, para Páscoa. Mas uma coisa que eu não sei de onde tiraram, né, que lá onde eu morava, lá na Bahia, naqueles dias ninguém comia carne, não tomava leite, não varria a casa, né, no dia nem tomava banho. Não sei de onde eles tiraram isso. Mas aqui a palavra de Deus diz que eles comeram carne de cabrito e ervas amargas. Então aqui nós podemos ver que eles pegaram o sangue do cordeiro, passaram nas ombreiras da porta, nos batentes da porta. A família hebreus, quando o anjo da morte passava, que via aquele sangue, sabia que era um homem, uma família de Deus que estava ali. E a palavra de Deus diz que, né, o significado da Páscoa, saída do Egito. E para nós estamos aqui hoje celebrando aqui, né, um momento aqui com a ceia. O que significa para nós? E Jesus, ele veio e foi morto justamente na Páscoa. A Bíblia diz que nós estamos no mundo e não somos do mundo. Então nós vamos comemorar daqui a pouco a nossa saída do mundo. Aí você fala, mas eu estou vivo, estou vivendo no mundo. Mas você pratica as coisas do mundo? Não. Deus estava tirando o povo do Egito para eles parar de praticar as coisas do Egito. Viver aquela situação, levando eles para uma terra que mana leite e mel. E é uma coisa interessante, que lá no livro de Levítico 18, 25 e o 28, Deus diz para eles assim, olha, a terra vomitou todos esses moradores lá por causa do pecado repugnante deles. Se vocês entrar lá e vocês fizerem a mesma coisa, a terra vai vomitar vocês. Às vezes Deus nos coloca em uma boa terra, uma boa empresa, e às vezes você não valoriza. Sabe o que vai acontecer? Ela vai te vomitar. Existem muitos ministérios, pastor, sendo vomitados dos ministérios por não valorizar, por realmente não dar crédito naquilo que Deus tem falado. Mas aqui a palavra do Senhor, ela nos fala a Páscoa, saída. Então assim que nós, nesses dias que nós vamos ouvir falar muito, vocês vão entrar em lojas, vão entrar no mercado e já estão se preparando para isso. Sacrifício. Eu me lembro que quando eu ajudava o pastor Renê lá em Itapecerica da Serra,
Ele propôs um jejum lá de 40 dias, tirando a janta da noite. Para mim foi o jejum pior que eu fiz. Só podia, depois das 6 da tarde, a gente não podia comer mais nada. Só no outro dia. E foi 40 dias, sacrifício. Ele tinha um propósito naquela época com aquilo lá. Então o sacrifício vai requerer de nós, e aqui a gente vê que Deus é o nosso refúgio. Deus ser um refúgio deste povo, tirando eles ali do Egito. E aí então Deus propôs para ele matar um cordeiro, e eles iam comer com ervas amargas, pães sem fermento e ervas amargas. O que significa ervas amargas? O tempo de escravidão que eles passaram lá, sofrimento. No teu tempo de desemprego, você foi sustentado? Alguém te deu cesta básica? Alguém te ajudou? Foi difícil, não foi? E aí então a palavra do Senhor também fala do pão sem fermento. Pão sem fermento significa, o fermento significa pecado, impureza. E o sangue de Jesus é aquele que nos garante a vitória, que nos limpa e purifica as nossas vidas. Então que nesta manhã, quando nós lemos no versículo de número 11, diz assim: ao comer esteja prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa é saída. Estamos comemorando, todo ano o judeu comemora a saída deles lá do Egito. Não existe mais ninguém daquela época lá, mas a sua descendência. Então a nossa comemoração, minha e sua, da Páscoa, é a nossa saída de praticar as coisas deste mundo. Então não tenha problema em comer carne no dia da Páscoa, né? Não tenha nenhum problema, porque as pessoas já estão se planejando comprar muitas vezes o bacalhau, né? Comer muitas das vezes aí um pintado, essas coisas. Fica tranquilo. Apenas se santifica para o Senhor, se guarde para o Senhor. Eu estava preparando uma mensagem para um devocional para o grupo de homem, e eu falava lá em Levítico 6:13, e foi nessa manhã falado sobre o sacerdote, que o sacerdote, independente dele estava feliz ou não, ele teria que manter o fogo do altar. O fogo do altar simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia nos chama de nós, nos sacerdotes. E é a minha e a sua responsabilidade manter o fogo do altar na minha casa, na sua casa, é minha e sua. Nós, como muitas das vezes está lá na brecha pela nossa casa, pela nossa família. Então nesta manhã, nesse momento, como nós falamos sobre sacrifício, que você possa pensar nisso. O que é que eu devo sacrificar? Se nessa manhã falou tanto de sacrifício, o que eu estou deixando de sacrificar para deixar algo melhor na minha vida, na minha casa, no meu lar? O que é que estou fazendo para deixar a coisa mais bem? Porque naquele momento, quando Deus ele disse, vocês devem estar prontos, vão comer, vão alimentar, mas estejam com a mochila nas costas, cajado na mão, sandália nos pés, porque a coisa vai acontecer, porque Ele é o nosso socorro presente, Deus é o nosso refúgio, e aqueitai-vos de saber que Ele é o nosso Deus. Quero chamar os diáconos para estar aqui comigo. Nós vamos neste momento estar ministrando a ceia do Senhor. Que nesta manhã, nós temos ainda no próximo mês, no início do mês que vem, a Páscoa. Mas desde já estão se comemorando, já estão se falando. E existe muito crente que ainda não come carne, porque Jesus disse: se você não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então realmente a Páscoa do Senhor é apenas de saída do Egito. E para nós, a nossa saída do mundo. Quantos aqui são salvos em Cristo? Quantos? Então você pode comemorar isso. A minha saída, estou no mundo, mas não sou do mundo. Pratica as coisas da cultura do céu. Amém? Então neste momento, fecha os teus olhos.
e olha para dentro de você e analisa, Seu nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós participar e sentar à mesa com o Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, lá no livro de 1 e 2 de Coríntios, Senhor, que o Senhor é nosso Cordeiro Pascual. Pai amado, que nesta manhã o Teu sangue que nos garante a vitória, para nos libertar e restaurar. Se nesse dia o Senhor tem falado tanto sobre o sacrifício, será que nós não estamos, ó Pai, praticando esse sacrifício? Senhor, muitas das vezes matando o nosso desejo, a nossa vontade, para agradar ao Senhor. Que o Senhor, Pai, tem nos dado a oportunidade de nós vencer, de nós caminhar, de nós andarmos. E aqui nesta manhã, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades e transgressão. Se nós dissermos que nós não temos pecado, assim diz a Tua palavra, que nós somos mentirosos. Pai amado, e neste momento nós vamos estar ceando, participando, Senhor, sentando à mesa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que não pegou a ceia? Levante a sua mão. Tem alguém sem a ceia? Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Lá em cima tem alguém? Todos têm a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Pega a ceia na tua mão. Pega o pão. Vamos consagrar ao Senhor o nosso Deus. Esse é um pão sem fermento. Não tem pecado, é simbólico. Assim deve ser o nosso corpo, né? Sacrificar as nossas vontades, o nosso desejo. Senhor, aqui está o pão, simbolicamente o corpo de Cristo, que foi moído por nós. E neste momento, Senhor, nós estamos consagrando. E que este pão venha nos fazer bem, produzir cura, milagres nas nossas vidas. Pai amado, hoje nós podemos comemorar a nossa saída do mundo. Comemorar de que forma, de que jeito? Senhor, participando da ceia do Senhor, comendo do pão, Senhor, bebendo, Senhor, do sangue simbolicamente, porque o sangue nos purifica, Senhor, o pão nos fortalece. E a Tua palavra diz que aquele que não comendo, Senhor, da minha carne não terá parte comigo. Que o Senhor nesta manhã venha fortalecê-la, a vida dos Teus filhos, cada um de nós. Assim nós consagramos este pão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Comamos todos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Neste momento nós vamos participar do cálice. É o sangue de Cristo. E nós vamos fazer diferente, nós vamos colocar ele de pé. Nós vamos tomar de pé.
E depois nós vamos cantar um louvor que já foi cantado aqui, né, que fala que realmente nós estamos rendidos. Render a Deus em todos os momentos da nossa vida. Levante agora, Senhor nosso Deus e Pai. Estamos neste momento consagrando, Senhor, este cálice, o sangue de Cristo, que nos limpa e purifica a nossa vida, Pai. E nesta manhã, Senhor, neste lugar, que venha o sangue purificador à nossa vida, curando a cada um de nós. Te exaltemos, te glorificamos o teu grande e teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tomamos todos. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Permaneça de pé E vamos adorar a Deus. Te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar Meu coração, que eu ande em tudo Oh Deus, que tu tens para mim. eis-me aqui, Rendido estou.
Louvado seja o Senhor. Você pode dar um brado de júbilo aí. Aleluia. Vai dar um brado de júbilo mesmo, vai lá. Diz pro teu irmão assim, olha, mais um mês estamos aqui na presença do Senhor. Mais um mês de Ebenezer até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Amados, nós vamos já encerrar esta reunião. Quero lembrar que logo na sequência nós temos a escola bíblica aqui. Quem vai ficar na escola bíblica, dá um glória a Deus aí. Beleza? E também quero lembrar que no dia 22 de março, é o quarto domingo do mês de março, nós teremos aqui para a honra e glória do Senhor o batismo nas águas, amém? Então, você que não é batizado, se prepare. Se você conhece alguém que quer se batizar também, né? Já avisa essa pessoa, dia 22, é o quarto domingo do mês, né? Teremos aqui para grande glória e festa do Senhor, amém? Você pode levantar as suas mãos e vamos agradecer ao Pai por este culto. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que aconteceu aqui nessa manhã. Oh, Pai amado, que manhã maravilhosa na tua presença. Podemos aqui te louvar, te exaltar, te elogiar. Podemos aqui também ouvir a tua voz, a tua palavra. Podemos, Senhor Deus, aqui neste momento ter comunhão com os nossos irmãos. Oh, Pai, a ceia que foi algo tão especial e maravilhoso. Deus, muito obrigado por tudo. E agora nos despedimos deste lugar, Pai amado. E eu te peço que o Senhor possa abençoar os teus filhos, todos aqueles, Pai amado, que têm algumas atividades para fazer, que retornarão para suas casas. Deus, abençoa a obra das suas mãos, que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos possa ser abençoado, nos livra de todo perigo, de todo mal, de todo homem violento, Pai amado. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha um bom domingo.